Oi galera, mais uma dica para vocês da FUVEST 2012. Vamos lá pessoal, não poderia faltar obviamente a ditadura civil-militar brasileira, tá bom? Ora, vamos lembrar o contexto da ditadura. Primeiro, essas duas imagens que deixam claríssimo quando acontece a ditadura no Brasil e, é claro, nos nossos vizinhos Argentina, Chile e Paraguai. Ora, primeira situação, nós estamos no contexto da Guerra Fria. Você vê aqui de um lado a águia americana te joga uma bomba e do outro lado o urso soviético te joga um bombovski, né? De um lado a bomba, do outro bombovski. A Guerra Fria, o contexto por disputas de zonas de influência que a gente chama, os dois lados tentando conquistar o máximo possível de território e de povos para o seu modelo de sociedade. Nesse mesmo período, nós temos aqui na América Latina, nosso amigo Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos e companhia, fazendo a chamada Revolução Cubana. Vamos entender o porquê a Revolução Cubana interferiu para a formação das ditaduras militares. Lembra, Cuba é um pequeno país que fica a mais ou menos 180 quilômetros dos Estados Unidos. Ali no Mar do Caribe, uma ilha, 180 quilômetros dos Estados Unidos, uma ótima base militar para a União Soviética fazer uma base de lançamento de mísseis e deixar o tio Sam com as mãos para o alto. Além do mais, Cuba fica na América Latina. Sempre foi capitalista e sempre foi considerado quintal, sempre foi considerado prostíbulo do sistema, né? Coitado dos cubanos. E os cubanos, revoltados com isso, fizeram uma revolução popular que acabou por força da necessidade, se tornando em uma revolução socialista, porque os Estados Unidos impõem um bloqueio comercial a Cuba, Cuba se aproxima da União Soviética e a União Soviética imediatamente vai auxiliar Cuba, porque tem a necessidade de usar Cuba como uma base militar, que nós já citamos, e agora como uma propaganda favorável do socialismo para a América Latina. Propaganda essa porque Cuba se desenvolve rapidamente e diz para os outros da América Latina: éramos capitalistas. Olha o outdoor piscando. Éramos capitalistas e nos subdesenvolvemos. Tornamos-nos socialistas e estamos desenvolvidos. E vocês, o que estão esperando para se tornar socialista? Era esta a interrogação que Cuba deixava para os países da América Latina. E é claro, isso fez com que dentro da América Latina, inclusive no Brasil, se crescesse a simpatia pelo socialismo, a possibilidade de tornar o Brasil talvez um país socialista. Dentro desta situação, a elite internacional, as multinacionais, de certa forma os latifundiários, a classe média nacional, uma boa parcela da Igreja Católica conservadora, vão apelar para tornar o Brasil numa ditadura para manter a democracia. Olha que absurdo. Quem foram os responsáveis? Estados Unidos, latifundiários, empresários nacionais e multinacionais que colocaram a ditadura militar no Brasil para evitar a comunização do país. Para isso, como boa ditadura, controlava-se a imprensa, a escola, os sindicatos, o cinema, o teatro, as músicas e outros meios de comunicação e outros meios culturais. O importante era estabelecer a censura para que as ideias contrárias à ditadura fossem abafadas, né? A gente até costuma citar que os ditadores controlavam principalmente o poder legislativo, praticamente o legislativo estava subserviente ao executivo, fortalecendo o executivo e através dos chamados atos institucionais, tá bom? Nesse período houve um desenvolvimento econômico do Brasil, claro, chamado de milagre econômico brasileiro, porque como bom milagre isso não acontece. O Brasil cresceu economicamente, aumentou a produção, só que essa produção era feita pelas multinacionais. Afinal de contas, a ditadura militar vem romper com o populismo nacionalista da turma do Vargas e arreganhar o Brasil para que as multinacionais possam entrar aqui, obtendo subsídios do governo brasileiro e liberdade de remessa de lucros, ou seja, elas podem fazer o que querem deste país. E fizeram, né? Ora, mas para que as multinacionais se dessem bem, para construir uma sociedade industrial
o Estado assumiu a construção de estradas, portos, aeroportos, geradoras de energia, por exemplo, a CESP no estado de São Paulo, entre outras tantas, criou uma indústria de base, várias indústrias de base, para alimentar as indústrias de bens de consumos duráveis, que eram as multinacionais. Esse milagre econômico fez com que o Brasil crescesse industrialmente, aumentou o nosso PIB, nos tornamos a 8ª economia do país, porém, os assalariados tiveram arroxo salarial. Ou seja, o Brasil está enriquecendo, mas o salário, o trabalhador está empobrecendo, o salário está achatado, portanto, havendo uma concentração de renda. Mas como a imprensa, como a escola, como os sindicatos eram controlados, dava-se a entender que o Brasil estava enriquecendo e que este é um país que vai para frente. Olha só, ninguém mais segura esse país. A ideia de um Brasil grande, de um Brasil desenvolvido, e uma ideia ufanista, nacionalista, aquele nacionalismo, né, que nos lembra até o Policarpo e o Quaresma, né? Um ufanismo. Nós éramos obrigados a cantar o hino nacional, a fazer culto à bandeira. Enquanto a gente ficava nacionalista, as multinacionais levavam nossa riqueza embora. Bonito isso aí, né? Dormia nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Assim dizia Chico Buarque, né? Na sua música, entre outras tantas. O poeta contra a ditadura. E aí eles faziam esse slogan aqui: Brasil, ame-o ou deixe-o. Você já entendeu, né? Amar significa dizer aceitar aquilo que a ditadura impunha. Deixar, você tinha algumas possibilidades. Você podia fugir, se desse tempo, ou você podia fugir para o além, virar comida de minhoca, depois de passar por algumas sessões de torturas que a gente vai ver rapidamente, né? Outra coisa que eles usaram muito para controlar a população brasileira, fazer o circo nacional, com certeza foi o futebol. Nesse período, em 1970, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. A taça do mundo é nossa, sou brasileiro, não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O couro deve ser lá nos porões da ditadura, muito couro, muita porrada, muita tortura. Enquanto isso, olha só a charge aqui, trazendo a taça para o brasileiro comer, né? E o brasileiro, eu não mereço tanta alegria. É claro que o Giraldo está fazendo uma big e uma crítica necessária a esse absurdo que foi. Ó, a distribuição da renda nesse período, só para vocês terem uma ideia, rapidinho, este quadro mostra para nós a população economicamente ativa, que em 1960 os mais pobres tinham 18, próximo a 18% da renda nacional. E em 76, em plena ditadura militar, de 18 caímos para 12. Os ricos, vamos pegar só os ricos aqui, 28% em 60, enquanto em 76 tinham 39. Ou seja, lembrando a frase de Delfim Neto, na época, ministro da Fazenda, que ele dizia que o Brasil, a economia era mais ou menos parecida com um bolo. Primeiro cresce, depois divide. E realmente eles dividiram a riqueza desse país. Aos ricos deram a riqueza. Aos pobres deram a pobreza. Parabéns a eles, né? Que absurdo, típico de uma ditadura. A dívida externa nesse período, de 64, ela cresceu para 81 vertiginosamente. A gente não vai fazer uma análise muito detalhada, mas ela cresceu aqui por volta de 4 para por volta de 64%. Que absurdo, cara. A dívida externa aumentou. Claro, as multinacionais queriam empresas estatais que só poderiam ser construídas graças a empréstimos externos, né? E as multinacionais dominando o material de transporte, só 96%, material elétrico 76%, mecânica 75%. Ou seja, esse quadro mostra que as multinacionais dominavam realmente a economia do Brasil. E por outro lado, vem a parte da violência, os anos de chumbo marcados por cassações políticas, perseguições, aposentadorias compulsórias obrigatórias, demissões, exílios, prisões, torturas, e o desaparecimento de pessoas, que você pode traduzir isso aqui para mortes, muitas mortes, né? Várias mortes nesse período. Olha só,
Já falamos disso até nas dicas do Enem, essa mesma imagem, está lá o general pichando "Eu te amo, meu Brasil, eu te amo", e o outro dizendo "Brasil, ame o deixo", ufanista. E por trás desta fachada, aliás, embaixo dessa situação, estão os corpos, parte dos corpos moídos pela violência. Né? Que absurdo, que absurdo. E aí, só um pedacinho aqui de um relato do senhor Manuel da Conceição Santos, agricultor. Ele era líder do sindicato rural, portanto tido como esquerda, foi preso várias vezes, foi torturado várias vezes, e numa das torturas, não morreu, ficou paraplégico, mas numa das torturas, ele conseguiu narrar pra gente alguma situação. Olha só pra gente ter uma ideia da violência. Foi o interrogando tirado do hospital, tendo sido novamente pendurado em uma grade, com os braços para cima, tendo-lhe sido arrancada a sua perna mecânica. Aliás, essa perna já tinha sido putrefada e colocada mecânica por outra fase de tortura anterior. Colocado um capuz na sua cabeça, amarrado o seu pênis com uma corda para impedir a urina. Ao chegar o interrogando à sala de investigações, foi mandado amarrar seus testículos. Ai, meu Deus! Tendo sido arrastado pelo meio da sala e pendurado para cima, amarrado pelos testículos. Uma vez ligaram fios de uma bateria de avião no meu pênis, testículos, nariz e ouvido e aplicaram tantas cargas elétricas que quase me enlouqueceram. Como se tudo isso não bastasse, fui crucificado pelos órgãos genitais. Os torturadores levantaram meus braços com as cordas amarradas ao teto, colocaram meu pênis e os testículos em cima da mesa e com uma sovela de finas agulhas de costurar panos, deram mais de 30 furadas. Depois bateram um prego no meu pênis e deixaram durante horas pregados na mesa. Após tudo isso, me derrubaram no chão e ameaçaram arrancar os intestinos pelo reto. Filhotes, isso aqui é um ser humano. Isso aqui é uma pessoa que apenas discordava daquele tipo de regime. Isso aqui é uma pessoa que lutou pela democracia. Esse que está fazendo isso com ele é o Estado que é pago por nós para nos proteger. Que absurdo. Estão no poder alguns deles. Eu só vou citar o nome de um, José Sarney. Era da ditadura. Mas, como tudo o que acontece, nada é eterno. A população se organiza e a ditadura se desgasta e com isso a população consegue, de certa forma, ir desgastando a ditadura. E o movimento mais importante disso, vocês conhecem, já ouviram falar, é a campanha pelas diretas já, a emenda Dante de Oliveira, de 1984, que propunha eleições diretas para presidente e que isto foi feito através de uma mobilização social muito grande nas principais capitais desse país. E nesta mobilização pedia-se que o Congresso Nacional, dominado pela ditadura, aprovasse a emenda Dante de Oliveira para que em 85 tivéssemos eleições diretas para presidente. A emenda da Dante de Oliveira foi reprovada, não passou. Né? Nós tivemos novamente eleições indiretas para presidente, porque a ditadura quis carregar o seu caixão. Ela sabia que ia acabar, mas ela queria fazer uma abertura lenta, gradual e segura. E fez. E o responsável por isso foi o senhor José Sarney, que era da ditadura e entrou como candidato a presidente contrário à ditadura para enganar a população brasileira, graças ao apoio da imprensa. E conseguiu, né? E nós temos aí, só para finalizar, um pedido de alguém que, de certa forma, passou pelas torturas. E para a gente exercer cidadania, só vos peço uma coisa: se sobreviver a esta época, não vos esqueçais. Não vos esqueçais nem dos bons, nem dos maus. Nem dos bons, nem dos maus. Porque durante o desgaste da ditadura foi aprovada a lei de anistia. A lei de anistia, inclusive, que está fazendo aniversário por essa época. A lei de anistia que previa que nenhum dos envolvidos com crimes durante a ditadura seriam punidos. Nem os torturados, nem os torturadores. Olha só, eles anistiaram eles pelos crimes que eles cometeram. Então nós também não podemos esquecer dos maus. Investiguem quem eram os maus, que tem bastante no cenário político nacional atual. Juntai com paciência as testemunhas daqueles que tombaram por eles e por vós. Um belo dia hoje será o passado, e falarão numa grande época e nos heróis anônimos que criaram a história. Gostaria que todo mundo soubesse que não há heróis anônimos. Eles eram pessoas. Tinham nomes, tinham rostos, desejos e esperanças. E a dor do último
de entre os últimos não era menor do que a dor do primeiro, cujo nome há de ficar. Cidadania e conhecimento, isto é poder. Poder para que você, entre outras coisas, passe na FUVEST. Sorte, saúde e vitórias. Obrigado.